Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral, mais uma vez com a pauta da OAB, né? E a gente vai falar um pouco de oratória e memorização. E fora da pauta da OAB, hoje nós temos o Felipe Galo para a gente falar dessa situação aí do Moro, né? Que é uma situação complicadíssima, né? Mas eu acho que a gente precisa debater e discutir tudo isso, porque o que está envolvido na realidade é o nosso processo democrático. Já está um pouco fragilizado. O processo democrático no Brasil e no mundo inteiro está fragilizado, está ameaçado, né? E a gente precisa debater todos os assuntos que atentam contra a democracia no mundo inteiro, né? Sejam todos muito bem-vindos, é sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui todos os dias, pelo menos ao vivo de segunda a quinta-feira, na terça-feira com algumas reprises, mas a ideia do programa é sempre a mesma, trazer a polêmica, trazer o assunto à baila, colocar na roda da conversa, aquilo que a gente não vê normalmente na mídia comum e tradicional, né? Sejam todos muito bem-vindos. A gente está recebendo aqui o Felipe Galo. Seja mais uma vez seja muito bem-vindo, Felipe. É bom tratar desse assunto, que eu acho que assim, está no quente, está no calor, não no calor das emoções, mas no calor das atenções, né, Rodrigo? Calor do momento, né? Não tem como a gente deixar de tratar de um assunto tão polêmico, né, e necessário para ser discutido nesse momento. Só que isso me colocou numa situação um pouco complicada, né? Porque além de ter que tratar de um assunto tão complexo como esse, né, que podem trazer várias consequências, me colocou ao lado de dois especialistas aqui na oratória. Uma então, de oratória e de memorização. Então, pois é, então eu vou ser muito bem testado. E você sabe que o Rodrigo fez isso comigo hoje, porque da outra vez eu errei o nome dele umas 3 vezes aqui no programa. Vou levar uma pessoa de memorização para ele aprender. Pois é, mas é sempre um prazer estar aqui, né? Eu fazia um tempo que eu não tinha vindo e eu estou precisando voltar. Acabar o programa, porque nós vamos acabar de acertar as outras pautas. Pois é, com certeza. Rodrigo, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Falar de oratória é sempre muito importante. Isso. Né? E nesse momento que as pessoas têm falado mais pelo WhatsApp, pois é preciso exercitar essa técnica, né? Isso. Já é milenar, mas que as pessoas estão perdendo a sua capacidade de dialogar, né? Falar bem já é um diferencial, independente se existisse ou não o WhatsApp. Agora que as comunicações estão digitadas, se você realmente fala e ainda bem, isso virou uma exceção, né? Virou uma exceção. Fabrício, seja muito bem-vindo. Obrigado. Da Itália, direto para o Cultura Geral. Ótimo. Vamos falar um pouquinho de memorização. Sim. É um prazer te receber aqui. O pessoal está assistindo a gente na Itália agora, não? Sim, tem minha mãe, que agora está na Espanha, minha família na Itália. Eu mandei o link para eles. Então tá bom. Estar assistindo. Vamos mandar um oi para eles. Tá joia. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Obrigado. Felipe, vamos começar com você. O que nós podemos entender aí e como é que nós podemos enxergar isso que aconteceu no Intercept ontem à noite, que foi matéria do Fantástico, saiu em todos os blogs, todo mundo discutindo, sim, né? Atenta contra a nossa segurança jurídica? Não? Vamos lá, assim, só para dar aquela contextualizada também, né? Sempre bom. Ontem, mais ou menos às 8 horas da noite, às 7 e pouquinho, saiu uma notícia no canal de internet de notícias do Intercept Brasil, que já é uma rede internacional de notícias, mas que tem sua vinculação com o Brasil, que inclusive o fundador da Intercept mora hoje no Brasil, casado aqui também, divulgando conversas privadas entre o então juiz federal Sérgio Moro, né, que foi o principal condutor dos processos da Lava Jato, né, incluindo o caso mais emblemático, que é o caso do Lula, né, junto com a Força-Tarefa da Operação Lava Jato, que estava representada, então, na sua principal figura pública, que seria o Deltan Dallagnol, né. Então, é claro que nesse momento que a gente tem apenas, digamos, uma versão dos fatos, né, que a gente viu aquelas mensagens sendo compartilhadas, a gente não pode, nesse momento, fazer aquele juízo de valor se de fato houve ou não uma interferência na condução das investigações. Mas o que a gente pode dizer é que tiveram indícios, né, naquela conversa, que a gente ainda não analisou o contexto, de que o juiz, então, que conduzia os principais casos de investigação da corrupção no país,
ele havia indicado pontos, né, de como prosseguir na condução das investigações pela força-tarefa, né? E o que a gente tem que pensar, né, que o nosso sistema judiciário brasileiro está estruturado basicamente da seguinte forma, que é o sistema penal acusatório. O que significa? Né? A gente tem basicamente 3 partes no processo. Aquele que acusa, né, que é a promotoria, né, o advogado, né, a parte, aquele que é acusado, e de fato o juiz, aquele que vai julgar o caso. O juiz, ele ficaria como se fosse uma posição triangular, né? O juiz estaria equidistante de ambas as partes. Então, logo, o Poder Judiciário não poderia ter nenhuma preferência, nem para a defesa, nem para a acusação, né? O papel dele recebe a acusação, enfrenta todo o procedimento probatório, escuta a outra parte, escuta a defesa, né? E após esse procedimento ele julga. E o que as conversas vazadas demonstram para nós é que, na verdade, esse processo ele não teria se dado da maneira correta, na maneira justa, né? Que seria através da imparcialidade. E aí, consequentemente, isso poderia afetar todos os processos que estavam ali vinculados lá na Lava Jato, né? A gente tem uma teoria no processo penal brasileiro que é a teoria dos frutos envenenados. E vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tem uma cesta de frutos, né? E cada fruto daquele seria como se fosse uma prova ou um ato ou uma decisão do juiz naquele processo. No momento que você tem um fruto apodrecido naquela cesta, ainda que aquela cesta tenha vários frutos ali que não sejam apodrecidos, consequentemente você vai gerar um apodrecimento geral de toda aquela cesta de frutos. E a teoria, né, da árvore envenenada. Árvore envenenada, do fruto apodrecido, você tem várias implicações diferentes e nomenclaturas próprias para esse caso, né? Então, claro, né, que você ouvindo o contraditório, né, apresentando esse fato às autoridades, colhendo os depoimentos, contextualizando aquelas mensagens, sem sombra de dúvidas, né, e se você de fato indicar que houve uma interferência do Poder Judiciário que não poderia ocorrer, você pode ter processos anuláveis, né, processos passíveis de serem anulados, o que é uma questão muito assim, difícil, né, e polêmica mesmo, porque a Operação Lava Jato ela basicamente conduz as operações de enfrentamento da corrupção mais sérias e mais graves que a gente teve no Brasil, pelo menos recentemente, né? Então isso pode gerar uma insegurança e se não só uma insegurança jurídica nesses processos, na condução desse enfrentamento da corrupção de forma geral, a gente teria ao menos uma desconfiança de uma legitimidade do Poder Judiciário em julgar esse tipo de demanda daqui para frente, né? Então é um caso muito emblemático que a gente ainda não sabe quais serão seus resultados práticos, mas de toda forma a gente tem que olhar isso com muita atenção. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, a gente vai entrar com a outra câmera agora, vou fazer um intervalinho, 1 minutinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. A NL Chops é uma empresa inovadora e diferenciada que se destaca mais e mais a cada dia neste tão concorrido mercado cervejeiro devido à alta qualidade do seu chopp e da sua cerveja artesanal. E claro, por ter como princípio a excelência no atendimento ao cliente, entendendo que cada um de seus clientes é único e por isso merece um atendimento personalizado e exclusivo. Ofereça para seus convidados o chopp da NL Chops ou a Zig Zag Beer, a melhor cerveja artesanal da região. Não perca tempo, contrate já a NL Chops. O programa Comprar Bem, ele tem uma relevância fundamental. Ele prepara estes empresários a como lidar dentro de um processo licitatório. E a gente chega em 2019 comemorando essa marca de mais de 50 milhões de compras públicas dentro da cidade de Nova Lima com comerciantes locais. E, consequentemente, isso gera o desenvolvimento da região. A gente precisa aumentar a participação dos empreendedores, né, nos processos licitatórios de Nova Lima. Por isso, a gente tem a Sala do Empreendedor
que é um instrumento, né, que é a política pública de recepção do empreendedor novalimense. Fiquei muito à vontade, eu senti à frente de uns consultores, né? A expectativa é de confiança, é de muita confiança em conseguir ganhar para prestar um serviço bem para a comunidade, com preço justo. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com Cultura Geral. Rodrigo, deixa eu pular para você aqui, porque o Felipe, quando ele pega a palavra, ele dá aula, né? Não, foi muito bom. Foi boa, eu entendi, foi boa, agora foi boa. entendi. É porque às vezes o público que está lá não sabe o que está acontecendo, só vê ele explicou, a informação, né? Explicou. Rodrigo, emoção, nervosismo e oratória, como é que a gente entra nisso aí? Falar em público é um ato cênico. E como ato cênico exige concentração. Concentrar em quê? Concentrar nas técnicas de oratória que o sul-americano não conhece. Aí fica a questão clara, né? Então não tem como concentrar. Você concentra em algo que você sabe que você tem que fazer. Uhum. Então o primeiro passo para gerenciar as emoções ao falar em público é saber o que fazer no ato de falar. E aí entram as técnicas de oratória para que os meus alunos, os meus, né, as pessoas que eu treino, os meus mentorados, né, porque eu sou mentor de oratória, eles tenham a oportunidade de concentrar e de gerenciar as emoções. E são muitas emoções envolvidas na oratória. Emoções simples, como uma sudorese, um tremor, e emoções mais profundas, de pensar que aquela pessoa que está te ouvindo, ela está pensando mal de você. Eu até brinco com o meu aluno, você está bem vestido, domina o seu assunto e tem curso de oratória, para que ter medo? Pelo contrário, você até busca o olhar do outro, né? Faz até questão de ser olhado, afinal de contas, né? Quantas aulas de oratória para chegar àquela performance? Então você faz questão realmente de ter a visualização do seu público para transmitir a sua mensagem. Então é um coquetel de emoções. Falar e a ansiedade? Como é que a ansiedade entra nesse contexto? Assim? Porque tem gente que, mesmo fazendo o curso, estando preparada, ainda fica ansiosa ainda. Pois é, ansiedade, assim, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, porque existe um conceito de ansiedade. Sim. E a ansiedade, assim como o estresse, até onde eu sei, é uma sensação que tem a ver com a sua preocupação para a realização de uma tarefa. Então, por exemplo, se eu tenho algo para fazer daqui 10 dias e começo a ficar preocupado demais agora, e essa preocupação me tira o sono, aí o meu grau de ansiedade é um grau de ansiedade até patológico, que eu preciso controlar, quiçá com medicamento, né, com um psiquiatra. Agora, aquela ansiedade pré-fala, 2, 3 dias antes do evento, de uma pessoa que é preocupada em fazer as coisas certas, eu vejo como uma ansiedade positiva, um estresse positivo, de uma pessoa responsável que quer realmente ter um resultado positivo. Fica a risco, né? Exatamente. É aquele negócio, porque as pessoas me perguntam, professor, você ainda fica nervoso para falar em público? Eu falo, fico, só que o meu nervosismo é igual tempero na comida. É uma pitada. Porque a pessoa, aquele comunicador que não é nervoso, ele corre o risco de ficar monótono, de ficar sem vida, dá vontade até de colocar o dedo dele na tomada para ver se dá uma energizada, né? E aquele comunicador que tem muito tempero, seria aquele comunicador agitado, aquele comunicador assim que você vê ele falando, você fica tenso. Então tá com muito tempero, calma. Então diminui o tempero. Então nas duas situações não dá uma boa degustação de oratória. Né? Então o comunicador tem que ser um comunicador calmo, tranquilo, mas que dê para a sua performance a vida que ela merece. Fabrício, memorização. Memorização. Esse é um exercício também complicado, né? Sem dúvida. Né? Eu posso até me conectar com o assunto que o Rodrigo estava falando. Sim, fica à vontade. Falando em ansiedade, gerenciamento da ansiedade, como por exemplo, agora estamos em frente de câmeras. Eu não estou acostumado, não é que diariamente como o senhor faz, né, em frente de câmeras. Então, um pouco de ansiedade pode ter. Eu atualmente estou aplicando uma das técnicas que eu ensino para gerenciar a ansiedade ou estresse em frente a um momento de estresse desse tipo, um pouco, né, no performance, no desempenho. Que quando, por exemplo, estamos falando de oratória em particular, que o Rodrigo estava falando,
Tem dois elementos, então, a tratar. Primeiro, a questão de saber o que você vai falar. Porque muitas pessoas estão com medo, não têm certeza do que eles sabem, não têm garantia da própria memória. Então, estão com medo daquele branco. Que dê aquele branco. É um grande vilão, né, o branco. O problema qual é? Que, então, se não tem técnica para memorizar, claro que vai assustar mais. Quando tem técnica para gravar o assunto, saber, não ter aquela palavra na ponta da língua, saber onde você gravou aquele assunto, você sabe recuperar com mais facilidade. Mas mesmo assim, pode ter um pouco de ansiedade que pode atrapalhar. Então, quando eu dou minhas aulas, eu ensino também técnicas para se conectar com um estado de concentração e gerenciamento da ansiedade optimal, melhor. Que é atualmente definido como fase alfa, que é uma frequência das zonas cerebrais específica, que está perto entre a vigília e o sono leve. Ninguém vai dormir, claro, mas no momento em que você se concentra muito e se foca. E isso ajuda porque ajuda a manter o controle das próprias sensações que você tem internamente e se focar no que você está fazendo, uma concentração, um foco, uma atenção no que você vai querer falar. Em vez do que pensar nos medos, na ansiedade, aí acelera o batimento cardíaco, a boca seca, isso piora tudo, né? Então, essas técnicas ajudam. Claro que a ansiedade e a concentração é um assunto muito amplo. Sim. Mas com uma abordagem, com uma técnica ou a outra, e também, como já falamos, com técnica de memorização, para saber exatamente onde você colocou aquela informação, tudo isso pode ser agilizado. Pode. Tem algo interessante também, eu tenho estudado muito, Betão, e né, meus colegas aqui de programa, eu tenho estudado muito sobre neurociência. É um assunto assim que eu tive lá na faculdade, né, há 22, 25 anos atrás. Eu tive lá aula de neuroanatomia, aula sobre córtex cerebral, mas agora eu estou reativando isso na minha formação, porque as emoções passam também pelo controle de neurotransmissores no cérebro. Então isso é muito importante, tanto que existem técnicas para você ativar o córtex pré-frontal e inibir o sistema límbico e a amígdala, que é o que dispara o sinal de pânico. Então a pessoa, quando ela vai entrar em pânico, ela normalmente, por quê? Primeiro porque ela não tem nada no córtex pré-frontal dela, ou seja, ela não é treinada, então ela não sabe o que ela tem para fazer, porque o córtex pré-frontal, logo atrás da nossa testa, ele é responsável por armazenar as informações do que você tem que fazer. Então a pessoa não tem nada ali. Às vezes tem alguns traumas relacionados à oratória. E o tronco encefálico é um tronco encefálico que manda muitas informações psicossomáticas. Ou seja, sudorese, tremor, taquicardia. Então junta falta de conhecimento com reações psicossomáticas exacerbadas e traumas emocionais, essa pessoa vai ter uma descarga de adrenalina, de cortisol, que vai fazer ela talvez até desmaiar. Ela entra em pânico, ela congela, ela luta, ela foge. Então, se você trabalha o aprendizado, eu como professor, o Fabrício, e também está entrando nessa área, né, doutor Felipe? Com certeza. Então, nós assim que ensinamos, nós ativamos o córtex pré-frontal do aluno, para ele ter condição de tomar uma decisão na hora de executar a sua performance e inibir o sistema límbico, a amígdala. Afinal de contas, nós entramos em pânico quando nós não sabemos o que fazer naquela situação. Isso acontece no nosso dia a dia. Eu não sei como reagir a alguma coisa que aconteceu comigo. O que acontece? Pânico. E se eu souber? Uma vez eu vi lá perto de casa um policial, né, um motoqueiro lá, um motociclista, passou direto no cruzamento, o policial pegou ele. Você precisa ver a tranquilidade do policial. A culpa não foi do policial, porque ele estava bem. O motociclista que não viu o pare. A tranquilidade dele para poder socorrer. Se fosse eu acho que eu ia entrar em pânico. É treinamento, não é? É o treinamento. É treinamento. Então eu falo assim, como gerenciar o medo, o pânico para falar em público? Sabendo o que fazer e treinando, não é não, Fabrício? Tem uma técnica que todo mundo me fala quando me pergunta sobre ansiedade gerenciar quando eu falo em público, que é o fato de a técnica clássica que todo mundo conhece, ou talvez né, a maioria das pessoas tenha ouvido, tipo, imaginar as pessoas na plateia peladas ou o professor sentado no vaso. Essa é uma coisa que eu ouço falar, é até divertido pensá-lo. Podemos dizer que tem técnicas mais eficientes, sim. E como eu já estava falando da fase alfa, que é esta fase em que as frequências do nosso cérebro são mais eficientes para a nossa produtividade, desempenho, é possível criar uma ancoragem mental a esta fase. Como? Graças a todos os estudos feitos inicialmente por Ivan Pavlov, o reflexo condicionado, criou a possibilidade de se ancorar a um estado mental que
que você está precisando. Tudo isso acontece diariamente quando a gente é sujeito a propaganda política, propaganda comercial. Eles usam ancoragens mentais contra nós, para nos manipular. Então, a coisa interessante da técnica do ensino é que a capacidade de se ancorar a um estado de concentração e gerenciamento da própria ansiedade optimal, melhor. E é possível fazê-lo com um pouco de treino, tem trechos áudios, então tem como. Isso tem a ver com gatilhos mentais, Fabrício? Sim, podemos chamar de gatilhos mentais. Muitas vezes são sinônimos essas coisas, tem que explicar bem como que são aplicados. Também porque eu sou gringo, então algumas coisas eu traduzi, eu sempre estou procurando como aqui no Brasil são pronunciados alguns termos que eu aprendi em italiano e que eu estudei em livros também em inglês, etc. Mas, Fabrício, é isso. Existe uma diferença grande entre uma sociedade como a nossa de 500 anos para uma sociedade milenar como os romanos, por exemplo, os italianos. Esse domínio da técnica, da fala, da oratória, do entendimento das palavras, né, da ciência do saber, está envolvido com tudo isso. E existe essa diferença, se a gente ainda é muito novo ainda nessa técnica ainda para desenvolver isso, é como se a gente fosse aí uma criança ou um adolescente. Posso aproveitar perguntando? Pode. Porque já que você está perguntando dessa diferença, eu queria aproveitar e perguntar também se tem uma diferença em termos de geração, né, de técnicas, tanto de memorização quanto de oratória também. Ótimo, estamos passando uma ótima bola, porque eu quando vim para o Brasil, eu vim com uma experiência de voluntariado para conhecer o Brasil, e depois eu descobri que as coisas que eu ensinava na Itália, e que gosto de ensinar, aqui tem muito mercado, né? Que essa é a aprendizagem, memória, leitura dinâmica, concentração, mapas mentais. E realmente, a bem ver, as raízes das técnicas que eu ensino estão na Península Itálica, ou na Europa no geral. Tipo, Marco Tullio Cícero, um grande orador, e ele ensinava como usar uma oratória. E a Roma Antiga, como também na Grécia, mas na Roma Antiga, tem toda uma teoria de como é desenvolvida a oratória. Depois, os norte-americanos, Estados Unidos, fizeram a escola, né? Agora mais recentemente, nesta última época. Mas os primeiros que desenvolveram a oratória são eles. E outras técnicas que eu ensino também de memorização e de outras aplicações tem a ver com a Europa, mas eu falo muito claro, quando eu vim para cá, eu não sou o único que tem aqui no Brasil, eu vi outros colegas que trabalham com isso no Brasil, então eu fiquei feliz em ver que tem um movimento, que também o Brasil está precisando muito disso, também por isso que eu sinto de ter uma ótima missão aqui de conseguir, junto com outras pessoas que estão trabalhando nesse âmbito, a divulgar o que realmente o teu cérebro atualmente pode fazer um desempenho melhor para você. Pode interromper, Rodrigo. Não, mas eu peço licença, né, entrevistador. Agora, a oratória é milenar? É milenar. Mas assim, o Brasil foi descoberto há 500 anos, né, segundo consta na história, aproximadamente. Então, ainda não chegou na América do Sul, no Brasil, o ensino oficial da oratória. Aliás, eu defendo essa ideia dentro do meu Instituto Brasileiro de Oratória, defende essa ideia que a oratória deveria existir em nível de ensino fundamental, 12 anos, depois no ensino médio com 17, deveria ter lá uma disciplina optativa que seja para o estudante. E depois em nível universitário, primeiro período de qualquer curso superior. Tanto que eu comecei a minha carreira indo lá na faculdade Milton Campos, que até aparece aí nas propagandas do programa, né? Minha primeira parceria foi lá com o Gabriel Azevedo, que hoje em dia é vereador. Ele foi meu primeiro contratante. Eu fiz uma parceria com um diretório acadêmico para oferecer o meu curso de forma paralela à grade curricular. E isso acontece com qualquer faculdade. Betão, eu já fui demitido de 2 faculdades. Sabe por quê? Fala demais. Não. Sabe por quê? Porque a oratória não é ensinada no Brasil. Então por que nós vamos ensinar? Então, ao invés deles darem um diferencial e colocar isso num backbuzz, num outdoor, falando aqui oferecemos oratória, não, dispensou o professor e falou, não, nós vamos ensinar o que todo mundo ensina. Eu falei, perdeu a oportunidade. Deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta para fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta para a parte final do programa. E eu tenho que fazer 2 perguntas para o Felipe. Não saia daí, um minutinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.
A NL Shops é uma empresa inovadora e diferenciada que se destaca mais e mais a cada dia neste tão concorrido mercado cervejeiro devido à alta qualidade do seu chopp e da sua cerveja artesanal. E claro, por ter como princípio a excelência no atendimento ao cliente, entendendo que cada um de seus clientes é único e por isso merece um atendimento personalizado e exclusivo. Ofereça para seus convidados o chopp da NL Shops ou a Zig Zag Beer, a melhor cerveja artesanal da região. Não perca tempo, contrate já a NL Shops. O programa Comprar Bem, ele tem uma relevância fundamental. Ele prepara estes empresários a como lidar dentro de um processo licitatório. E a gente chega em 2019 comemorando essa marca de mais de 50 milhões de compras públicas dentro da cidade de Nova Lima com comerciantes locais. E, consequentemente, isso gera o desenvolvimento da região. A gente precisa aumentar a participação dos empreendedores, né, nos processos licitatórios de Nova Lima. Por isso, a gente tem a Sala do Empreendedor, que é um instrumento, né, que é a política pública de recepção do empreendedor novalimense. Fiquei muito à vontade, eu senti à frente de uns consultores, né? A expectativa é de confiança, de muita confiança em conseguir ganhar para prestar um serviço bem para a comunidade, com preço justo. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com Cultura Geral. O Felipe, esse caso do Intercept, que está envolvido aí o Sérgio Moro, o Telegram, pode ter alguma repercussão eleitoral nesse contexto aí também? Olha, vamos lá, né? Existe uma narrativa de que eventualmente poderia ter algum tipo de reflexo, né? Por quê? Você teve um poder judiciário que estaria sendo utilizado, né? Estaria atuando de forma indevida, imparcial, igual eu havia falado no primeiro bloco do programa, e que retirou várias candidaturas do cenário eleitoral de 2018 por uma atuação indevida. Aí você fica naquele dilema, né? Uhum. Será que as eleições foram válidas ou não foram válidas, né? De acordo com o nosso ordenamento jurídico, né, constitucional e eleitoral, você não tem necessariamente uma implicação direta nas eleições de 2018. Por quê? Porque as eleições elas pressupõem a livre manifestação do voto. Ainda que determinada candidatura tenha sido retirada e alegadamente ilegítima, você não pode necessariamente falar que aquele voto que foi depositado na urna de 2018 perdeu sua legitimidade por causa disso, né? Claro que iria alterar o cenário eleitoral, colocaria alguns agentes que estavam em condição de competição, de competitividade, mas que nesse caso específico você não teria uma alteração substancial e que poderia anular um pleito. Mas sem sombra de dúvidas, você ter hoje um ex-juiz de direito que atuou, ex-juiz federal, que atuou na maior operação anticorrupção do país na história brasileira e que hoje assume um cargo tão vital como é o cargo do Ministério da Justiça, sem sombra de dúvidas vai ter implicações políticas, se não para as eleições pretéritas, porque elas não poderiam ser anuladas, mas nas eleições seguintes, do ano que vem, 2020, a gente pode perceber algum tipo de reflexo. Qual reflexo eu não sei, porque eu não gosto de fazer futurologia, que eu sempre erro futurologia na política, né? E aí, na quinta-feira nós vamos tratar disso com mais especialidade, que aí vem o Leonardo, doutor Leonardo, que é direito penal e direito penal econômico, mas isso enseja também crime de responsabilidade? Comprovado toda essa... tem esse sim muito grande, tem. Né? Se tiver uma comprovação. Eu não diria o crime de responsabilidade igual descrito na lei de impeachment, né? Então você não poderia pensar no impeachment, por exemplo, do ministro da Justiça, sim. Claro que caso comprovado todas as alegações. Mas uma eventual advocacia administrativa, que seria uma forma de você utilizar do seu cargo, que deveria ser de imparcialidade para garantir um determinado resultado, né?
Isso poderia ser aventado. Ou mesmo uma questão correcional e administrativa, né? Porque, inclusive, o Conselho Nacional do Ministério Público já instaurou um inquérito para investigar esse caso, né? Então, a gente teria mais nesse ano. O STF. Como é que o STF fica nessa ciranda aí? Olha, o STF, o primeiro impacto que a gente vai se perguntar é porque recentemente circulou um boato político de que o juiz Sérgio Moro seria um natural indicado a uma vacância do STF no governo Bolsonaro, né? Lembrando que 2 ministros do STF eles vão se aposentar nesse governo, então, consequentemente, o Bolsonaro poderia indicar 2 nomes. E o Sérgio Moro, até pela popularidade que ele recebeu recentemente, ele seria esse nome. Isso pode eventualmente afetar uma eventual indicação dele, né? E é claro que o STF também ele tem a competência recursal, ou seja, né, todos os recursos da Lava Jato eventualmente vão chegar no STF. O que ele pode, de fato, então, ter aquele poder de decidir se vai anular determinada investigação ou não, né? Então, eu vejo que nesse cenário inicial o STF teria essas 2 implicações. E fora, né, agora uma terceira, pensando bem, que recentemente teve um embate da Força Tarefa da Lava Jato com o STF, né? Porque alguns ministros do Supremo Tribunal Federal estavam alegando que alguns membros da Força Tarefa da Lava Jato estavam compartilhando fake news sobre os membros da Corte. E eles, inclusive, instauraram um procedimento administrativo de inquérito que culminou, inclusive, o que foi alardeado como uma censura, mas acabou uma retirada de conteúdo de alguns sites que estavam indicando um possível vínculo do ministro Toffoli com, salvo engano, a Odebrecht, né, na época. Então, existe uma queda de força, uma queda de braço da Força Tarefa da Lava Jato com o STF. E, nesse caso, a gente pode, pelo menos inicialmente, apontar para uma derrota da Lava Jato frente ao STF nesse embate que virou mais político do que jurídico, propriamente dito, infelizmente. Nós estamos vivendo na América Latina, pelo que a gente tem visto, a gente tem discutido isso muito fora do programa, né, fora do ar, nós dois com a nossa amizade, um processo de traição da nossa democracia. Não só no Brasil, mas na América Latina está existindo um processo de retrocesso democrático? Olha, eu não diria nem na América Latina, eu diria no mundo. Saiu um estudo recente do maior compilado de dados de análise estatística de compilados de índices de confiança no mundo, que é o VDEM, né? Uma base de dados fantástica, quem gosta de dados, basta acessá-los. E o resultado mais perigoso que saiu recentemente é que a confiança mundial nas instituições políticas, isso é, legislativo, executivo e o próprio judiciário, eles estão caindo de modo quase que vertiginoso. Recentemente saiu também outro estudo no Latino Barômetro, que é uma excelente base de dados de estudos de pesquisa também. E a confiança do brasileiro, por exemplo, nas instituições políticas, está hoje no nível de 8%. A confiança na democracia estava 12%. Então a gente teria 12% do brasileiro acreditando de fato na democracia como a melhor forma de governo. E no mundo isso se reflete também com índices baixíssimos, de 20%, 10%, 15%. Então é um cenário global de desconfiança. Aí a gente vai perguntar, esse cenário é o início de um cenário de desconfiança ou ele é o fim de um ciclo de desconfiança que eventualmente a gente vai melhorar? Que é igual o mercado, né? Às vezes eles falam que o melhor momento de você investir numa ação é quando ela está lá embaixo, porque ela pode subir, ela não tem mais como nem cair. Talvez a gente esteja nesse cenário, ou a gente pode estar caindo cada vez mais. Mas eu não faço futurologia na política. Fabrício, para a gente encerrar, sei com o Rodrigo, mas eu queria uma experiência sua, já que você é italiano e boa parte do nosso direito, ele é ítalo-germânico, né? Obviamente que está fora da sua área, mas como é que você vê, como é que você se sente no Brasil e na América Latina em detrimento das liberdades individuais? Você se sente uma democracia mais latente, mais forte, ou você nota uma diferença entre os aspectos técnicos de vida num país como a Itália, que é um dos berços da democracia, né, e aqui no Brasil, que é
um descendente, vamos dizer assim, um compilado de coisas que aconteceram para se transformar numa república e numa democracia tão jovem. Você vê uma diferença muito grande? Eu, como você bem falou, eu não tenho experiência no direito, mas eu queria aproveitar como leigo nesse assunto, como pessoa comum que veio da Europa para cá, posso falar o seguinte: muitas pessoas me perguntam, como é que você veio para cá, mas você gosta mesmo do Brasil? Não me pergunta com esse tom. Eu falo o seguinte: claro que estou bem ciente do que é o Brasil, o que tem de pró e de contras, né? De lado bom e lado ruim. Eu acho que a coisa que mais pode incomodar é a ideia que a justiça não funcione, que a justiça seja lenta. Isso é uma coisa que também na Itália tem, um problema que a justiça tem tempos muito longos. E aqui, mais ainda. Ainda mais para mim, que eu sou gringo, né? Então, com certeza, o fato de ter essas garantias também na Itália falta. Aqui pode ser pior, posso concordar. Ainda assim, há alguns anos que eu estou aqui, então tem muita coisa que ainda ando descobrindo. Com certeza, porém, eu gostaria de falar de não idealizar demais a Europa. Okay? Muitas vezes brasileiros me falam como se dizer, mas na Itália é tudo perfeito, tudo funciona. Talvez não use essas palavras, mas o conceito é esse. Eu gostaria de dizer, uma coisa é viajar para o exterior como turista. Aí você volta cheio de fotos, vendo as ruas limpas, sem tendo sido, assaltado, e vendo todas as pessoas que estão no celular à noite na rua sem problemas, sem medo. Mas uma outra coisa é tentar viver lá e conhecer realmente o que é lá. Tanto quanto eu fiz aqui. Agora, já há uns 5 anos que eu estou no Brasil, eu estou descobrindo o que é o Brasil, no lado bom e no lado ruim também. Okay? Que é uma coisa que no início, no primeiro ano, não tinha visto bem. Se uma pessoa que viaja para a Itália, para a Europa, faz somente para turismo, é óbvio que volta com uma ideia maravilhosa, né? Depois tem que conhecer lá, viver um tempinho, saber como é que funcionam as coisas. Uma coisa que eu falo muito é que o Brasil é um povo, é um continente jovem. É um continente o Brasil, viu? Não foi era, para dizer, um continente, é grande quanto o continente, viu? Sim. Porque senão diz, ele é continental mesmo, né? É um continente. Okay? Ele é continental mesmo. Primeiro, o Brasil e a Itália não pode ser comparado, porque o Brasil é praticamente um continente pelo tamanho, uma federação de estados gigante. A Itália é só um estado, é menos que a metade de Minas Gerais, né? E outra coisa, nós temos uma herança gigante, então muita coisa que nós temos é herança. Agora, quero dizer que eu vou desprezar o merecimento que na verdade italianos têm? Não, claro, temos muito merecimento. Mas o fato é que o Brasil é um povo muito jovem, é uma cultura muito jovem, isso obviamente pesa. Então tem que ter paciência, carinho nesse sentido. Rodrigo, deixa um recado para a turma aí antes da gente ir embora. Vai ter algum curso seu que você está preparando algum curso? Já tá rolando um, né? Tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá. Na verdade, Betão, já que você julgou verde, eu vou colher maduro. Lógico. Né? Então, eu tenho várias modalidades de treinamento. Eu tenho mentorias individuais, mentorias para 7 pessoas e workshops de oratória dentro de âmbitos de instituições maiores. Como, por exemplo, nós temos uma intenção de promover um aqui, né? Aqui em Nova Lima, via OAB, estamos pensando nisso. O pensamento está girando. Sim. E provavelmente teremos novidades em breve. Então eu me coloco à disposição, estou convicto que falar melhor é treino, né? Se quem está me ouvindo aí não tem o dom da oratória e treina, fica bom. Eu recebi hoje um aluno pela manhã, a pessoa fala bem, está querendo descobrir as técnicas de oratória para virar o Pelé da oratória, né? Leva jeito e treina. Dá um Messi, não dá? Não, Pelé é maior, né? Beleza, não vou entrar nessa discussão, isso aí é polêmico. Então, assim, agora tem a questão meio dramática dessa história. Se você não tem o dom da oratória e não treina, você é uma lâmpada apagada. Era justamente isso, né? Você é uma lâmpada apagada. Além de bom de bola, naquela época já era um diferencial, porque treinava demais, né? Eu estava conversando aqui com o Dr. Felipe, nos bastidores aqui do intervalo, essa questão de vida digital, WhatsApp, né? Que as pessoas, eu já estou recebendo alguns jovens trazidos pelos pais, às vezes até adolescentes, que estão com dificuldade de conversação. Dificuldade, às vezes chega num restaurante, vai com os amigos lá, não fala nada, é uma lâmpada apagada. Ou seja, já não tem o dom, não treina, não desenvolve essa habilidade, é uma lâmpada apagada, não ilumina nem a si mesmo e nem aos demais. Então o segredo é, falar melhor é treino. Mas treinar o quê? As técnicas. Então eu estou pronto para ajudar você a falar melhor e ajudar todos que querem falar melhor. Estou convicto que é possível, através da educação,
se transformar numa pessoa mais capaz, inclusive na arte de falar em público. Muito bem. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Amanhã tem mais, amanhã tem Direito Médico e Robótica. Não perca o programa de amanhã, foi muito bom. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.